Olá! E aí? Estudando muito? Resolvendo exercício? Já assistiu às aulas anteriores de sintaxe? Então agora, nosso vídeo com a aula 4 de sintaxe, certo? Então vou pedir para que você me acompanhe. Nós vamos seguir aí a nossa jornada pela análise sintática. Me acompanhando e aqui estamos juntos. Nós já vimos os termos relacionados ao verbo. E agora veremos os termos relacionados ao nome. Dentro da oração, alguns termos se associam ao verbo e outros se associam ao nome. Neste caso, vamos estudar 4 categorias: adjuntos adnominais, predicativos, complemento nominal e lá juntinho, que na verdade são 2 termos diferentes, aposto e vocativo. Então, começando pelos adjuntos adnominais e pelos predicativos. Primeiro, adjunto adnominal. Detalha, especifica ou caracteriza o sentido de um nome, estando junto a ele. E aí, o que eu quero reforçar contigo, certo? O adjunto adnominal está ali junto ao nome, definindo alguma coisa a mais sobre ele. Pode ser uma característica, pode ser realmente algo que o defina por completo, dando um detalhamento sobre aquele nome. Então é importante que vocês observem que o adjunto adnominal está ligado ao nome de maneira direta, sem o intermédio de um verbo. Então não aparece um verbo no caminho ligando nome e adjunto. Eles estão ligados direto. Então, vamos lá? Alguns exemplos eu vou mostrar para você agora. Aqui. O Planalto Central apresenta belas paisagens. Aqui Central eu considerei como compondo o nome próprio, né, Planalto Central. Por isso não foi marcado como adjunto adnominal, caracterizando o Planalto. Então primeiro ali eu tenho um adjunto adnominal que é um artigo. O artigo definido o no singular, né? E ali ele define número, ele define gênero e está acompanhando o nome Planalto Central. Observe também belas, que acompanha paisagens, ali caracterizando o nome paisagens. Belas, paisagens. Então observem, tanto o artigo está ligado diretamente a Planalto Central, quanto belas também está ligado diretamente a paisagens. Não surge nenhum verbo para que essa relação aconteça. É diretamente associado. Vejam logo abaixo. Esportistas esforçados aguardam pela competição regional. Esforçados caracterizando esportistas, também sem o intermédio de um verbo, e regional caracterizando competição, sem que haja o intermédio de um verbo. Então, os adjuntos adnominais se ligam diretamente ao nome, sem nenhuma outra palavra que trabalhe nesse processo de associação. Adiante. Predicativos. Os predicativos podem ser do sujeito, são aqueles que se referem ao núcleo do sujeito, caracterizam, ou do objeto, que se referem ao núcleo do objeto e o caracterizam. Então, aqui, predicativo do sujeito. Relaciona-se ao sujeito atribuindo-lhe característica, estado e mudança de estado por meio de um verbo de ligação. E desta tela, caso você esteja fazendo anotações ou acompanhando na sua gramática, no seu livro, tá? Eu sugiro o seguinte. Vejam que quando estávamos falando do adjunto adnominal, eu reforcei o tempo todo, sem o verbo, diretamente ligado ao nome. Agora, quando eu falo de predicativo, o que surgiu no meio do caminho? O verbo de ligação. Então, característica básica de um predicativo. Ele é ligado ao nome por meio de um verbo. E no caso do predicativo do sujeito, por meio de um verbo de ligação. Daqui a pouco vamos conversar sobre o do objeto. Mas o que vale agora, destacar, reforçar aí na sua anotação e na sua mente.
Quando falamos de predicativo, o predicativo se liga ao nome por meio de um verbo. Tranquilo? Vamos seguindo? E aí continuamos aí na nossa tela de predicativo, agora com alguns exemplos. Os cães são bons amigos. Então, bons amigos é algo que caracteriza, que define cães, que está lá no sujeito. Bons amigos está dentro do predicado, certo? E, ao mesmo tempo, é ligado a esse núcleo do sujeito por meio de um verbo de ligação. Olha o verbo de ligação aqui, o verbo ser, certo? Então, bons amigos, predicativo do sujeito. Veja o próximo exemplo. Os artistas se apresentaram alegres. Aqui é um exemplo um pouquinho mais complexo. Nesta sentença, é como se eu tivesse juntado dois períodos em um só. Os artistas se apresentaram com uma oração, os artistas estão alegres em outra oração, em outro período. Mas como se eu tivesse decidido entregar as duas informações de uma vez só. Os artistas se apresentaram alegres. Hugo, mas alegres não é um modo como eles se apresentaram? Não. Se fosse o modo, estaria escrito alegremente. Alegres é uma característica do núcleo do sujeito. Artistas. Então, alegres é um predicativo do sujeito. Observe, todas as vezes que surgir uma característica do sujeito lá dentro do predicado, estamos diante de um predicativo do sujeito, certo? Predicativo do objeto. Relaciona-se ao objeto, atribuindo-lhe característica, estado e mudança de estado. Aqui essa relação também se dá por intermédio de um verbo, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Observe comigo. Pesquisadores consideram os cães bons amigos. Os pesquisadores consideram o quê? Os cães. Os cães é um objeto direto, certo? Está aqui marcado com um azul mais forte. E bons amigos é uma característica dos cães. Só que é uma característica que se relaciona com os cães por meio do verbo considerar. Consideram os cães e qual que é a consideração feita sobre eles? Eles são bons amigos. Então, é como se eu tivesse aqui que são bons amigos, mas isso não está explícito, certo? Então, eu teria que escrever assim, pesquisadores consideram os cães são bons amigos. Então, bons amigos está caracterizando o núcleo do objeto, por isso é um predicativo do objeto. Veja o caso abaixo. Ela julgou os participantes despreparados. Os participantes é o objeto direto. Ela julgou quem? Os participantes. Qual foi esse julgamento feito sobre os participantes? Que eles são despreparados. Então, despreparados está caracterizando o objeto e é por meio do ato desse julgamento aqui. Por isso, um predicativo do objeto. Alguns de nós temos mais dificuldade para compreender a lógica do predicativo do objeto, certo? Mas observem que aqui há um ato de considerar, há um ato de julgar e há a consideração feita sobre os cães e o julgamento feito sobre os participantes. Então, o que eu desejo agora? Que você pegue, certo? Uma gramática, pode ser uma página online. Online eu costumo recomendar o Só Português, tá? Para que vocês façam o quê? Para que vocês exercitem esses termos da oração, essa análise sintática. Então, nós conversamos aí sobre predicativo do sujeito, predicativo do objeto e também conversamos sobre adjunto adnominal. E eu preciso reforçar contigo mais uma vez. Adjunto adnominal se liga diretamente ao nome, sem a participação de um verbo. Os predicativos se ligam ao nome por meio de um verbo. Essa característica é extremamente importante. E todas as vezes que eu encontro uma característica do núcleo do sujeito lá dentro do predicado, aquilo é o que, gente? Predicativo do sujeito. E o predicativo do objeto, de forma mais comum, aparece a partir de verbos
que apresentam uma consideração, um julgamento, uma avaliação e assim por diante. Eu preciso que vocês exercitem, enviem dúvidas para mim, para que a gente volte a conversar no próximo vídeo sobre esse assunto. Então, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Abração!